Zaio, por que você não fala dos católicos? Zaio, fala dos católicos. Vamos ver se você tem coragem, Zaio. Fala dos católicos. E por que você não fala do Vaticano, Zaio? Por que você não mete o pau na Igreja Católica? O vídeo de hoje vai ser sobre o Vaticano, mas antes vamos tomar um gole de vinho na caneca de vida para dar aquela hidratada no corpo, no organismo. Bora pro vídeo? Pra quem não me conhece, eu sou o Zaio, você está no meu canal Fala Zaio. Amém! Como é que vão vocês? Contexto evangélico, mundo gospel, a galera dos botecos de aleluia, os amigos que fazem parte também do contexto católico, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como os arminianos, Espírito maligno! assim como os calvinistas, Demônio! todos correndo atrás dos seus objetivos, e nós aqui continuamos sentado nessa cadeira maquiavélica tentando trazer alguma coisa para você entender como funciona os bastidores desse contexto lixoso chamado mundo gospel. E o vídeo de hoje desse contexto lixoso chamado catolicismo. Vai queimar no inferno! Há séculos que a Igreja Católica desenvolve um desempenho, uma forte influência, não só no campo religioso, mas também em outros segmentos da sociedade mundial, inclusive a política. Influências essas que são em benefícios da própria Igreja Católica. Os tais representantes de Deus conduziam, e conduzem a riqueza da forma que eles queriam, tipo assim, para você entender. Proibiam o enriquecimento de pessoas pobres, alegando que essas estavam nessa situação de pobreza por vontade permissiva de Deus, e que essa realidade de pobreza iria garantir um lugarzinho no céu. Tipo assim, a pessoa tinha que aceitar que ir pro céu tem que ficar pobre, quanto mais pobre melhor, mais o seu lugar ficará garantido no céu. Por volta lá do ano 1184, o Vaticano criou um grupo de imposição da religião católica, isso é, era imposta, tinha que ser católico. E eles usavam a força, a violência, exigindo que esses tais se convertessem ao catolicismo, ao ponto de perseguir, até mesmo matando aqueles que não queriam se envolver com o catolicismo. Por isso que a história do catolicismo, do Vaticano ali, é composta por crueldades. A família que não quisesse se envolver ao catolicismo era aniquilada, literalmente. Queimavam até as bíblias, as casas das pessoas, para você ter uma ideia. Jogando bem a real para vocês entenderem, a liderança católica foi fragmentada em 1517 pelo então teólogo, o alemão, revolucionário Martinho Lutero, lançando, aquela ideia da reforma protestante, indo lá na porta da Igreja Católica, pregando as teses dele lá, revolucionando. Um verdadeiro rebelde, indo contra alguns princípios impostos pela Igreja Católica. A verdade é que a reforma de Martinho Lutero alcançou vários países da Europa, e a partir daí é que o Papa, o poder do catolicismo, do Vaticano, começou a não ter mais efeito, porque não tinha mais poder sobre os cristãos seguidores de Martinho Lutero. E a partir daí, começou essa bagunça que a gente já sabe como funciona hoje, os evangélicos desligados do catolicismo. O catolicismo é uma coisa, evangélicos é outra. Porém, os dois grupos são cristão, os dois defendem o cristianismo. A partir daí veio um papa e lançou a ideia dos 7 pecados capitais, que é aonde eu vou falar para vocês aqui, aonde a Igreja Católica nunca andou em cima da linha reta tentando fugir dos 7 pecados capitais. Por quê? Essa expressão foi criada pelo Papa Gregório I, que acabou elaborando essa lista dos 7 pecados capitais e que deveriam ser repudiados pelos católicos. No entanto, maluco, aí a própria Igreja Católica deixou a desejar, não seguindo, isso é, não cumprindo as regras. E eu vou citar aqui os pecados capitais que a Igreja Católica Romana, de Deus, sagrada, santa, imaculada, não cumpriu. Vamos lá: preguiça,
Se houve, passou despercebido, mas a gente sabe que uma preguicinha sempre pega, né? Agora a gula, tem histórico que alguns papas usufruíram da gula, promovendo e participando de imensos banquetes com abundâncias de comidas. Inclusive os arcebispos, os papas são sempre pessoas gordinhas, né? Isso mostra que a gula ali também pega. Mas no começo teve um histórico até de um papa que morreu por ter comido 2 melões numa hora só, numa pegada só. Matou 2 melões e o cara foi ter um encontro com Deus. Eu não sei se está no purgatório, o católico acredita no purgatório. Mas enfim, esse papa acabou tendo um encontro com Deus antes da hora por ter metido para dentro 2 melões. Pecado da gula. A avareza. Até hoje a Igreja Católica possui uma imensa riqueza, literalmente sentados e andando em cima de ouro. Isso é tudo decorrente de um passado duvidoso e totalmente questionável diante da aquisição dessa riqueza. Porque a gente sabe que a Igreja Católica, né, segundo as histórias, eu não vou entrar aqui em detalhes históricos, mas segundo a história, a Igreja Católica foi uma das que mais tirou dinheiro da população aonde ela era implantada. Sempre tentando pegar os fiéis no medo e na ganância. Ao ponto, pasmem vocês, de forjarem documentos de terras, fazendas, para que comprovasse que era da Igreja Católica aquele terreno, tudo falso, segundo a história. Chegaram a esse nível. Hoje, claro, o negócio está um pouquinho diferente, mas antigamente era muito fácil de você passar a conversa, principalmente forjando documento falso. Então a Igreja Católica, ela teve aquisições de terras e de ouro, dinheiro, porque ela fez a parte suja do negócio, para assim estar em cima dessa ostentação. Até porque os melhores terrenos das cidades sempre é da Igreja Católica. Um e outros foram doados, mas a maioria comprados por alto preço para assim construírem as suas Babilônias. Agora eu vou falar da inveja dentro desse catolicismo. A gente sabe que a Igreja Católica, principalmente nesse contexto dos padres, eles lutam incansavelmente para alcançar o poder, invejando o seu companheiro, ao ponto, né, motivada pela sede de chegar ao poder, alguns pontífices mandavam matar. Isso é, matar os seus concorrentes, chegando ao ponto de alguns pontífices matar com a sua própria mão aquelas pessoas a quais estavam desejando o lugar dela. Maluco, o negócio é tenso. Se você não lê a história da Igreja Católica, né, o lado obscuro do catolicismo, eu indico você a ler para você entender um pouquinho de como que as coisas acontecem hoje, aonde que veio a influência de muita coisa. Claro que nos dias de hoje não existe mais essa ideia, até onde a gente fica sabendo, na verdade, que sai à tona, mas as coisas antigamente eram um pouco mais intensas. E a ira, Zaio? Como é que fica a ira dentro do catolicismo? Se você parar para ler na internet alguma coisa, nos dias de hoje, alguns cardeais já apanharam de papas, ó, em cima de cardeais. Tudo motivado pela ira. Não praticando aí, né, a coerência em cima dessa lista dos 7 pecados capitais. E o que dizer da soberba? Maluco do céu. Há declarações de que o Papa, né, os papas seriam infalíveis. Isso é, infalível em atitude e prática de ética, envolvendo a fé. Se isso não for soberba, eu não sei o que é mais soberba. Eu prometo que já vou parar, mas eu quero falar antes da luxúria, cara, que é outra coisa que o catolicismo não leva ao pé da letra. No início do cristianismo, os padres podiam casar e ter filhos. Já com o passar do tempo, começaram a defender o celibato. Isso é, proibiram de ter relações amorosas. Padre nenhum mais podia ter envolvimento com mulheres. Mas o pontífice Alexandre teve 9 filhos dentro dessa proibição. E detalhe, 9 filhos com 3 mulheres, uma diferente da outra. E pior, não escondia a sua atração, a sua queda por uma amante. Inclusive a amante ficou famosinha, né? Pra quem não sabe, a amante do pontífice Alexandre aí era Giule. É, maluco, o negócio é tipo assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Infelizmente, a Igreja Católica é uma das piores em questão de exemplo
a dar aos fiéis. Nunca houve na história do cristianismo uma igreja pior do que ela nessa questão, ao ponto de não cumprir com o básico das escrituras, né? Não matarás, não, eles matavam famílias, pessoas que não queriam se envolver com a igreja católica, que não seguiam a fé, matavam por dinheiro, matavam por terra, glutonaria pegando, e a luxúria também da mesma forma, né? Libertinagem, a gente sabe que o negócio é tenso. Isso que eu coloquei aqui é o histórico, né? Mas isso já dá para você entender como que funcionavam as coisas, e a pergunta é, como que está funcionando nos dias de hoje? Será que o temor a Deus veio? Será que a vida de comunhão com Deus existe nos dias de hoje? Mau começo, no meu ponto de vista, tem um mau final também. Isso é, as coisas não fluem da maneira certa se lá no começo não era do jeito certo. Então, a bagunça é instaurada dentro do catolicismo e fora do catolicismo, né? Envolvendo essa questão do cristianismo, a patifaria é pega dia após dia. A gente sabe disso e eu estou aqui justamente para tentar fazer você entender e ver algumas realidades. Esse vídeo aqui traz uma superficialidade do que acontece lá nas entranhas, né, desse contexto lixoso chamado cristianismo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, você pode nos acompanhar, também lá no Facebook. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.